Semana termina com notícia de aumento de números da Covid-19 no interior. Para garantir a biossegurança dos profissionais, o CREFITO 3 reforça a doação de face shields para todo o estado. Está começando o Movimento, o podcast diário do jornalismo do CREFITO 3. Esta é uma produção da Gerência de Comunicação do Conselho. Você ouve agora a edição número 60, de 26 de junho de 2020, sexta-feira. E hoje a gente traz as 5 notícias que mais movimentaram a fisioterapia e a terapia ocupacional a partir de São Paulo e por todo o Brasil. A apresentação do podcast é minha, Mônica Farias, jornalista, e da Gabriela Moreto, também jornalista. Tudo bem, Gabi? Tudo jóia, Mônica. Então, vamos começar? Vamos lá. Qual é o primeiro movimento da semana que você traz pra gente, Gabriela? O primeiro movimento da semana é que o CREFITO 3 segue com as doações de face shields para os profissionais que estão na linha de frente do enfrentamento ao novo coronavírus. Agora, com um olhar mais atento para as cidades do interior, né, Mônica? Gabi, nos últimos dias, os números das autoridades de saúde indicam que a situação vivida no começo da pandemia aqui em São Paulo está se invertendo, com a redução de novos casos na capital e o crescimento de casos nas cidades do interior. Isso significa que toda a situação pela qual passaram e ainda passam os profissionais da assistência hospitalar daqui de São Paulo, agora vai ser conhecida pelos profissionais do interior. Desde a chegada da Covid-19 aqui no Brasil, o CREFITO 3 está se movimentando para garantir a segurança das equipes. Primeiro com a fiscalização especial, que apurou a oferta de EPIs em instituições em todo o estado de São Paulo, e logo em seguida, com a aquisição das face shields para doação aos profissionais de instituições com mais dificuldade de garantir a segurança das equipes. Desde que foi iniciada essa ação, o CREFITO 3 já doou mais de 3.000 face shields para os profissionais de pelo menos 84 instituições do estado. Agora, com o aumento de casos no interior, as doações se intensificam. Para solicitar, é só preencher um formulário que está disponível no site do CREFITO 3. Vamos em frente com o segundo movimento? O estado de São Paulo voltou aos debates nacionais sobre as profissões, tomando posse de seu espaço no COFITO. Mônica, o que é mais possível contar pra gente sobre essa novidade? Gabi, é uma novidade, mais ou menos novidade. O que aconteceu foi a posse dos membros da nova gestão do COFITO, que vai comandar o órgão de 2020 até 2024. E nesse grupo de novos conselheiros, o estado de São Paulo está representado. Eu falei que era uma novidade mais ou menos, porque a eleição mesmo aconteceu em fevereiro. O fim da gestão anterior aconteceu na semana passada e a posse da nova gestão foi logo em seguida, com a posse de 2 representantes do CREFITO 3, o fisioterapeuta Dr. Leandro Lazareschi, como conselheiro titular, e a terapeuta ocupacional, doutora Fábia Della Piazza, como conselheira suplente. Os dois prometem defender as demandas de interesses dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais de São Paulo durante essa gestão. O terceiro movimento traz de volta um assunto que foi tratado aqui na semana passada, a ultrassonografia na fisioterapia. Esse assunto também vai ser discutido em evento organizado pelo sistema COFITO CREFITOS. Recorda pra gente, Mônica, o que foi tratado no movimento da última semana? Gabi, foi daquelas coisas sem explicação, mas que a gente até desconfia os motivos, né? Uma empresa daqui do Brasil, que representa uma fabricante de aparelhos de ultrassonografia da China, se eu não me engano, ia realizar um evento online sobre o uso desse recurso por fisioterapeutas. Só que, do nada, a empresa cancelou esse evento. E depois alegou que foi alertada por outros parceiros que incentivar o uso da ultrassonografia por fisioterapeutas era um desrespeito à lei do ato médico. Só que em nenhum lugar da lei do ato médico isso é mencionado. Ultrassonografia é um recurso e cada profissional utiliza conforme a sua área de atuação. No caso da fisioterapia, o uso é para avaliação cinesiológica. E imediatamente, o CREFITO 3 emitiu uma nota de repúdio a esse cancelamento. E o sistema COFITO CREFITOS prometeu que ia realizar um evento sobre esse tema. Como promessa é dívida, esse evento vai acontecer no dia 27 de junho, na plataforma de eventos Simpla. E vai falar, por exemplo, do uso da ultrassonografia para avaliação cinesiológica diafragmática, por exemplo.
O interesse dos profissionais foi tão grande que, em pouco tempo de divulgação, as inscrições se esgotaram. O próximo movimento que teve destaque esta semana foi a excelente edição do podcast Físio e TO em Movimento desta semana, que trouxe como tema os riscos para a saúde mental trazidos pelo contexto criado pela pandemia da Covid-19. O que você pode já adiantar para a gente sobre essa edição desse podcast, Mônica? Gabi, a saúde mental nesse momento da pandemia da Covid-19 é um tema que tem preocupado as autoridades de saúde e os profissionais da área, mas deve ser uma preocupação para qualquer pessoa. Isso porque todo o contexto que envolve a doença, a quarentena, isolamento social, a curva de contágio subindo, tudo isso traz uma mistura de sentimentos para muita gente, né? Até mesmo para você, para mim, para familiares ou para qualquer pessoa. Mexe com a saúde mental, às vezes de maneira até perigosa. Para entender melhor tudo isso, o podcast Físio e TO em Movimento, do Crefito 3, publicou esta semana uma edição sobre esse assunto com entrevistas de profissionais de diferentes áreas que atuam na saúde mental e que trazem um cenário muito transparente sobre esse momento. Essa edição 63 do podcast Físio e TO em Movimento está com muita informação de peso e ele está disponível nos principais tocadores e no canal do Crefito 3 no YouTube. O último movimento dessa semana é, na verdade, um movimento que começou junto com as medidas de quarentena, de isolamento social e que interrompeu os eventos presenciais do Crefito 3. Estou falando das lives do Conselho. O que você tem para falar sobre esses eventos, Mônica? Bom, Gabi, a interrupção da agenda dos eventos presenciais do Crefito 3 por causa da quarentena foi algo ruim num primeiro momento, mas que acabou fazendo nascer algo muito bom. Desde o começo de abril, o Crefito 3 tem trabalhado em uma agenda pesada de lives para os fisioterapeutas e para os terapeutas ocupacionais. Se antes São Paulo era referência na realização dos eventos presenciais, agora, em tempos de pandemia e isolamento, o Conselho ampliou sua atuação com a realização desses encontros virtuais. O vice-presidente, Dr. Adriano Conrado, o mestre de cerimônias online do Crefito 3, tem conduzido pelo menos 4 encontros toda semana. Só nesta semana aqui foram 10 profissionais falando sobre temas de interesse das profissões nas lives. Para quem ainda não acompanha, as lives do Crefito 3 acontecem às segundas, terças e quintas-feiras, às 19 horas, e aos sábados, às 9 horas. A transmissão acontece sempre pelos canais do Crefito 3 no YouTube e no Facebook. E aqui a gente conclui essa edição do Movimenta, com a apresentação dos 5 movimentos mais importantes da semana da fisioterapia e da terapia ocupacional. Eu sou Mônica Farias e agradeço a companhia da colega jornalista Gabriela Moreto na apresentação do podcast. Valeu, Mônica. A gente se encontra no próximo Movimenta. Sim, e também agradeço o Rodrigo Cavalheiro, editor de áudio do Crefito 3, que edita esse podcast. Agradeço também a estagiária de design Eduine Azevedo e também o trabalho de relacionamento da Ana Carolina Soares. Voltamos com mais notícias na segunda-feira.